Uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos para este momento de oração, meditação e louvor a nosso Deus. Que a graça, a paz do Trino Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, estejam com todos nesta noite. Há tempo para tudo neste mundo, para a nossa vida também. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabemos que há um tempo para todas as coisas, mas nem sempre é fácil perceber a hora de ganhar e a hora de perder, a de falar e a hora de ficar calado, a de rir e também a hora de chorar, a de plantar e de colher o que se plantou, a de planejar e de agir conforme o planejado. Por isto, devemos pedir sempre a Deus que nos dê discernimento para todas as coisas que aqui fizermos nesta vida, a fim de nos adequar a elas e saber como agir e o que esperar de Deus, otimizando o tempo e os nossos relacionamentos e obtendo o melhor recurso que possuirmos para servir a Deus e também ao nosso próximo. Neste momento, nesse instante, vamos parar para pensar um pouco sobre a nossa vida. Vamos analisar como era e também quanto foi modificada a nossa vida. Pense a respeito das vitórias que Deus já nos concedeu. Ele abasteceu de seu caminho para nós o seguirmos. Avalie sua performance, seja no trabalho, e como estão também seus relacionamentos na família, e também, de modo muito especial, vamos ver como é que está a nossa comunhão com Cristo, o Senhor. Você tem usado bem o seu tempo aqui nessa terra? Aliás, nós temos usado esse tempo? Tem equilibrado nosso tempo de trabalho e também de descanso? Temos cuidados da saúde que Deus nos deu? Temos superado momentos para dialogar, mas também precisamos não só dialogar com os outros,
mas também com Deus, para que tenhamos direção e inspiração em nosso viver. Para continuar a nossa jornada e se cumprir aquela missão que Ele nos incumbiu, devemos sempre parar e refletir sobre a palavra do Senhor que está na Bíblia Sagrada. Que este momento seja um momento também de reflexão. Que este momento seja também um momento não para nós ficarmos apenas assistindo e pensando como está a nossa vida, esquecendo muitas vezes de meditar e orar ao nosso Deus. Que Deus possa sempre estar em primeiro lugar no nosso viver. Convido a todos para um momento de oração. Querido e amado Pai, chegamos a Ti, pois Tu és a nossa força, Tu nos conheces e sabes o que se passa em nosso coração. Por isso, Pai, confessamos que somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Necessitamos de Teu perdão e também da Tua infinita misericórdia que tens para conosco. Perdoa-nos, Senhor, pois só Tu és o verdadeiro Deus, o Deus de misericórdia. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tira tudo o que é mal de nós. Afasta de nós aquela falha que temos em nosso dia a dia, no nosso viver. Pedimos tudo isso em nome do Deus Pai que nos criou e seu Filho Jesus Cristo que veio para nos salvar. Amém. Convido agora a Márcia para trazer os avisos desta noite. Boa noite, pessoal. Que bom que a gente pode estar aqui reunido para passar essa palavra para vocês. Desde já quero agradecer ao Lutero por estar presente aqui com a gente essa noite. Só alguns avisos rapidinho. Amanhã nós teremos reunião no presbitério. A diretoria vai estar aqui, né, presente aqui, que daí a gente vai juntar só os 7, 8 para a gente fazer a reunião aqui. E as outras pessoas do presbitério que quiserem acompanhar podem fazê-lo online, tá? Aí a gente vai disponibilizar o link para vocês, tá? Domingo nós vamos ter o culto também online a partir das 9 horas da manhã. E como sempre, depois tem o plantão para as ofertas. Mas eu queria aproveitar também esse momento para agradecer, e agradecer muito, tá? Nós pedimos para a comunidade e ela ajudou imensamente no mês passado. Amanhã a gente vai ter a reunião do presbitério e nela nós vamos estar fazendo a avaliação. Mas, assim, por alto, parece que o que entrou mês passado já chegou a cobrir as despesas que a gente tinha. Então, assim, agradeço imensamente a comunidade e gostaria de convidar você que fosse fiel e continuasse contribuindo com a gente, tá? Muito obrigada a todos. O
Senhor, te agradecemos por podermos estar aqui para mais uma vez meditarmos sobre a tua palavra. Senhor, sê conosco, abre nossos ouvidos e cala aquilo que nos afasta de ti. Guarda-nos, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Temos para esta noite, por meditação, o texto de João 10, do versículo 22 até o 30. Era inverno em Jerusalém. Estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso ela nunca morrerá. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo que tem, e ninguém poderá arrancá-las da mão de mim. Eu e o Pai somos um. Amém. Devemos escutar e seguir a Jesus. A igreja é quando pessoas, as ovelhas de Cristo, se reúnem para ouvir a tua voz e seguirem a Jesus, o bom pastor. Prezada comunidade e amigos, era inverno em Jerusalém. Se celebrava a festa da dedicação, isso é, a reinauguração do templo que aconteceu 164 anos antes de Cristo. Era uma festa alegre que incluía a recitação do Salmo 30. Jesus andava passeando no pórtico de Salomão. Era uma galeria ao ar livre. Era um lugar onde se encontravam os rabinos com os seus discípulos. Um grupo de opositores judeus rodeiam a Jesus e, como sempre, procuram ele para tentar fazer com que ele justifique algo porque ele está ali. Isso era, eles queriam colocar Jesus diante de uma armadilha e por isso perguntam: até quando deixarás a mente em suspenso? Até quando nos deixará na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? E aí o diálogo continuava bem tenso, pois eles estavam a fim de prender Jesus. Se Jesus dissesse que ele é o Messias, os opositores judeus certamente acusariam a Jesus de blasfêmia e tentariam apedrejá-lo. Jesus disser que não é o Messias, então os opositores iriam dizer a ele que Jesus ele era um impostor. O que Jesus responde? As obras que eu faço pelo poder do nome de meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém poderá arrancá-las da minha mão, diz o Senhor, porque eu e o Pai somos um. Jesus não responde dizendo que ele é o Messias. O Messias, eles esperavam
um líder político, militar, com poder para declarar guerra contra a demolição de Roma. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus responde mais uma vez que ele, muito mais do que isso, ele é. Ele é o Pai junto com o Filho na terra. E as obras que ele faz vêm do poder de Deus que ele concedeu. Mas diz as obras que Jesus vem pelo poder de Deus, mas Jesus, ele não vem para os opositores judeus, mas ele vem para aqueles que são as suas ovelhas. Mas o que significa isso na afirmação de Jesus? O povo de Israel se considerou o povo de Deus e elegeu como sendo o seu povo, o povo escolhido. Nenhum outro povo no mundo tinha esse privilégio. Por isso, eles se consideravam um povo superior, um povo predestinado à doutrina da eleição que Deus dizia quem não fosse judeu ou um convertido ao judaísmo estava fora dos planos de Deus. Isso eles interpretavam como sendo o povo pegado, resgatado por Deus. Mas Jesus não cai nessa armadilha. Ele não é um nacionalista, ele não é alguém que está ali só para os judeus. Jesus, ele é muito claro. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Diz o versículo 27. Jesus diz que não existe salvação por nacionalidade, nem por religião, nem por causa de classe social, nem por ser católico, evangélico, apenas cristão. A decisão de seguir a Jesus depende de cada pessoa. Somente ao se decidir por escutar e seguir aquele que é realmente o Salvador. Aquela pessoa que se estabelece uma relação com Jesus, ela não para de ser cristão. Ela não deixa de escutar o Salvador. Ela provavelmente terá que testemunhar muitas vezes a relação que tem com o Senhor. Pois ela, em todo e qualquer lugar e qualquer tempo, ela será uma ovelha que Jesus resgatou para si. Essas palavras de Jesus também têm sido usadas por algumas igrejas para falar de uma doutrina essa doutrina de pessoas que irão ser salvas e poderão ir para o céu. Eles dizem que somente pessoas que Jesus escolheu é que serão salvas. Mas o curioso é que essas pessoas que falam muitas vezes a respeito dessa doutrina sempre dizem que elas estão entre os escolhidos. Mas Jesus, ele não veio para querer ser Deus de um e Deus de outro. Ele veio para trazer a boa nova da salvação e buscar a todos, para que ninguém se perca e todos possam alcançar a vida eterna. Por isso, todas as pessoas que estão destinadas à salvação, é Jesus quem as chama. Jesus não quer deixar ninguém para trás. No entanto, nós sabemos que algumas pessoas simplesmente fecham o seu coração, os seus ouvidos para Jesus. São eles que decidem fechar a sua mente e se rejeitarem a ter a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, ele não obriga ninguém
a segui-lo. Ele nos chama, mas cada uma de nós deve responder ao seu chamado, pois somente aqueles que seguem a Cristo vão alcançar a salvação e a vida eterna. Um dos grandes perigos que há hoje na igreja cristã, desde as suas origens, é que as pessoas muitas vezes que dizem ser cristãs não querem escutar e muitas vezes nem seguir a Jesus, mas querem que Jesus as escute e querem que Jesus faça aquilo que elas querem. Esse tem sido também um grande motivo pelas quais muitas pessoas, muitas vezes, se afastam da igreja. Porque a igreja não diz aquilo que essas pessoas, muitas vezes, queriam ouvir. Por isso, se afastam. Algumas dizem, eu não gosto de ir aos cultos por causa de tal hino ou, de repente, de alguma palavra que é dita na pregação. Outras não gostam de participar num grupo, na comunidade, porque muitas vezes começa cedo. Outros falam, tal dia eu não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho mais coisas para fazer. Outras tantas dizem, eu não gosto de tal culto, eu não gosto do que muitas vezes as pessoas fazem ou falam. Mas, como discípulo de Jesus, nós devemos sempre, de novo, ter em mente que viemos à igreja, participamos na sua comunidade, fazemos parte do seu rebanho, porque viemos aqui para buscar a salvação que nos é oferecida gratuitamente por Cristo Jesus. Muitos opositores judeus que rodeavam a Jesus colocaram uma pergunta política diante de Jesus. Mas vem cá, você é o Messias ou não é o Messias? Perguntavam eles a Jesus. Você é deste partido ou não é desse partido? Você é a mesma coisa nos dias de hoje. Nós, muitas vezes, queremos ter uma igreja com aquilo que nós pensamos e nós colocamos em mente, para que ela possa nos agradar. Muitas vezes se dividimos, nos afastamos da igreja por motivos banais. Jesus nos alerta. Isso também aconteceu com ele. E com tua comunidade hoje ainda continua a acontecer. Muitas vezes as pessoas colocam a fidelidade a Deus. E a resposta de Jesus é bem clara. Não devemos cair nessa armadilha, pois Jesus, ele quer uma resposta completa e não apenas uma resposta de ocasião. As pessoas não devem ser mais importantes do que a Cristo. Devemos sempre, de novo, ser humildes e seguir a Cristo como nosso Salvador. Cada pessoa, muitas vezes, dentro da comunidade, também em casa, no trabalho, muitas vezes tem sua opinião e sua opção por viver, trabalhar ou servir a Cristo. Ou também pode ser que tenha algumas que não tenham nenhuma opinião e nenhuma decisão. Duas opções deveriam ser apenas diferentes, mas de maneira que buscar a mesma coisa. Nós devemos ter opiniões das mais variadas, mas sempre de novo devemos buscar um mundo com mais esperança e mais justiça. As opções deveriam unir as pessoas em favor de uma causa somente: servir a Deus e servir ao próximo. Por causa de propostas e decisões diferentes, muitas vezes nos afastamos de Deus e também um dos outros.
Cada um deveria apenas se preocupar com aquilo que tem de melhor para oferecer ao seu irmão, ao seu amigo, à sua sociedade onde mora. E provar que a proposta de Deus é para todo mundo, para todas as pessoas, e com certeza, fazendo isso, todos poderão viver melhor. Portanto, Jesus nos quer ajudar hoje a encontrar o caminho da verdade, o sentido e a razão da fé. O primeiro de tudo é escutar as palavras e os ensinamentos de Jesus. Ninguém consegue ficar no caminho de Jesus seguindo a sua própria intuição, os seus próprios desejos. A fé cristã consiste em crer em Jesus, isso é, colocar a vontade e os ensinamentos de Deus como prioridade em sua vida. Quando falta o seguimento a Jesus, quando os desejos de crescimento numéricos são mais importantes do que a solidariedade, o respeito, o amor ao próximo, como a si mesmo, então a fé corre risco de se tornar vazia, sem sentido para a vida. Então, mais do que nunca, deveremos ser sinceros e humildes, pois a palavra de Deus nos questiona. Quando Deus se tornar o sapato ou o chapéu que me servir, então poderemos ter a certeza que Jesus está dentro da igreja. Pois muitas vezes queremos que Jesus se sinta acomodado, mas nós mesmos estamos afastados deles. Jesus, ele está dentro da comunidade. Ele espera de nós que servamos a ele. Pois essa é a fórmula que vale ainda hoje. Que, para sermos ovelhas, Jesus a chama. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Devem servir de orientação também para nós hoje. Como pessoas, nós devemos sempre escutar a Jesus e segui-lo. E se algo na vontade de Jesus mudar, com certeza ele vai nos chamar a atenção. De Jesus, nós podemos muitas vezes pensar que aquilo que ele diz ou aquilo que ele faz nos incomoda e por isso nós precisamos ser verdadeiros seguidores. Devemos nos arrepender dos pecados e segui-lo sempre, pois falhamos. Jesus não quer que nós falhamos. Ele quer nos salvar e perdoar. É porque nós precisamos de Jesus. Jesus está certo. E se nós estamos equivocados, por isso, você sentir algo que não te agrada, procure a Cristo. Seja na igreja, seja num grupo de trabalho, ou seja com um irmão na fé. Sempre de novo, procure a Cristo, pois Ele está de mãos abertas te esperando. Nunca se perca, mas que todos nós possamos ter e tenhamos a humildade de corrigir. Muitas vezes, lembremos que erramos contra Deus e também contra o nosso próximo. E muitas vezes nós não entendemos isto. Quem escuta a voz de Jesus e o segue, essa pessoa está guardada na mão de Deus. Essa mão é a mão de Deus forte. É a mais protetora do que todas as mãos ameaçadoras deste mundo. Ter fé em Jesus é isso. Escutar a sua voz, seguir os seus ensinamentos. Ter fé em Jesus é, de novo, segui-lo e tê-lo
como único Senhor e Salvador. Quem faz isto recebe a promessa feita por Jesus. Essas pessoas jamais se perecerão, e Jesus, com certeza, nos dará a vida eterna. Pois caminhemos sempre na fé que este Jesus, que veio, nasceu humilde, viveu entre os homens e foi crucificado. Ele deu a sua vida para nos dar uma vida melhor, uma vida abençoada, junto com Ele nos céus, onde Ele preparou um lugar para nós. Vamos sempre crer nesta palavra. Amém. Convido você para um momento de oração. Senhor Deus e Pai, te pedimos, vem neste momento guardar nossas mentes, para que possamos sempre de novo lembrar da tua promessa, essa promessa que o Senhor tem reservado para nós. Dá-nos um coração limpo, que ele seja um lugar de vida, vida a nós e também ao nosso próximo, pois somos humildes e sabemos que precisamos todos os dias de ti. Guarda-nos e abençoa-nos. Amém. Neste momento, gostaria de pedir que este Deus de amor, este Deus misericordioso e bondoso, esteja nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, e nos dando a tua paz.